Oi, pessoal. Eu sou o professor Carlos, certo? Eu sou do 5º ano e hoje nós vamos estudar geografia, certo? Eu queria que os alunos pegassem seus materiais, lápis, borracha, o livro, certo? Apontador e prestassem bastante atenção, certo? Se vocês quiserem pegar o livro de vocês aí e abrir na página 46, certo? Que nós vamos estudar justamente o Brasil relevo, certo? O Brasil relevo. Entendeu? Então, você sabe que o Brasil é considerado um país que praticamente não existe vulcões, certo? Por isso que aqui no Brasil não existe terremotos. Existem alguns tremores de terra, certo? Porque o Brasil é considerado como um país que não tivesse vulcão, certo? E os vulcões que estão aqui, certo? Estão extintos, certo? Mas, se você vê na nossa história, que alguns países vizinhos aos nossos, certo? Ao Brasil, tem vulcões, certo? Por exemplo, no Chile tem vulcão, já teve causas lá de terremotos. Na Colômbia também já teve terremotos, certo? E são países vizinhos ao Brasil. Só que o Chile, ele não faz fronteira com o Brasil. Ele fica depois da Argentina. Mas mesmo assim, ele faz parte do continente sul-americano, certo? E também muitos países, por aí vocês já viram, que já foram destruídos por terremotos, certo? Quando os vulcões entram em erupções, a destruição é fatal, certo? Então vamos ler aqui um pouco de que fala do nosso relevo brasileiro, certo? O que é relevo? É um conjunto das formas de um terreno, certo? Presentes em uma paisagem, certo? O relevo está em permanente mudança devido à ação dos agentes internos e agentes externos ou modeladores. Por exemplo, o homem, ele é famoso por mudar o nosso relevo, certo? Ele muda dia a dia o nosso relevo. Por que o homem muda? Porque é o seguinte, ele destrói matas, certo? Para construir o quê? Cidades. As cidades vão avançando. Então, tudo isso aí teve uma mudança de relevo, certo? O homem, ele aterra, por exemplo, tem algum açude, ele aterra açude, ele, às vezes, aterra também até umas partes dos mares, certo? Então, o homem, constantemente, ele está mudando o nosso relevo, certo? E também tem outra forma de mudança de relevo, que é a forma natural, certo? Que são, quem faz essas mudanças de relevo de forma natural? São o quê? Os ventos, as chuvas, as tempestades, os furacões, certo? Tudo isso aí são o quê? Mudanças que a natureza faz no nosso relevo. Então, os agentes internos são tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos, que são os terremotos e os maremotos, que atuam no interior da Terra, provocando alterações que chegam até a parte externa na litosfera, certo? O tectonismo se refere ao movimento das placas tectônicas. Essas movimentações ocorrem devido à atuação das forças do interior da Terra, causando dobramentos na superfície terrestre ou ainda rebaixamento, levantamento ou deslocamento das placas, certo? Vulcanismo é a liberação do magma do interior da Terra para a superfície. Além da lava quente, que devasta tudo por onde passa, os vulcões costumam liberar grandes quantidades de fumaça, poeira e até gases. Atualmente não há registro de vulcões ativos no Brasil. Então, nós somos privilegiados por morarmos aqui no Brasil e no Brasil não ter nenhum vulcão
ativo, como em muitos lugares tem vulcões ativos, certo? O Japão é um deles, certo? O Japão, todos nós conhecemos, sabemos que o Japão é uma ilha, certo? Uma ilha que está localizada no continente asiático e que lá existe bastante vulcões, como lá já existiu muitos terremotos, certo? Já foram destruídas várias cidades, entendeu? Com tanto terremotos como maremotos. Abalos sísmicos são fenômenos de sismo, ou seja, de vibração, causados pelo movimento das placas tectônicas, das gases no interior da Terra e por atividades vulcânicas, quando ocorrem em terras emersas, são chamados de terremotos. Embora no Brasil não haja incidências recentes de terremotos, em algumas localidades, terremotos da Terra podem ser sentidos os locais onde os tremores de terra ocorrem com mais intensidade. São as regiões do Norte e Nordeste, porém com pouca frequência. Eu me lembro que uma certa vez, mais ou menos, primeira vez que eu vi um tremor de terra, aqui, né, em Fortaleza, se eu não me engano, foi na época de 1981. Eu era à noite e eu estava em casa, estava assistindo até TV, e eu sentia o chão balançando, as coisas balançando, né? Então, no dia saiu nos jornais que teve um tremor de terra aqui no Brasil. Ainda bem que o tremor foi pouca duração, durou assim uns 5 segundos, certo? Então, o terremoto, quando existe um terremoto, ele não é apenas de alguns segundos, são de vários minutos e causa bastante destruição, certo? Derruba casas, apartamentos, certo? Abre buracos, né, nas estradas e causa muito sofrimento, certo? Então, alguns agentes externos do relevo. Os agentes externos correspondem aos fenômenos atmosféricos, como os ventos, certo? As precipitações, as temperaturas, as águas correntes, entre outros, a ação antrópica, que é a humana. As mudanças ocasionadas pelos agentes externos, em geral, resultam da erosão e ocorrem de forma gradual no decorrer do tempo. A erosão vem exatamente pelo vento, pelas águas das chuvas, certo? Nas montanhas, quando chovem intensamente e a água vai descendo, ela vai abrindo aquelas valas, certo? No terreno. Então, ali vai causando as erosões, certo? Então, existe muito... Essas erosões ocorrem mais na época do inverno, certo? Com aquelas chuvas torrenciais. Agora vamos lá para algumas formas de relevos. Temos as planícies, que são formadas de relevo planas ou sutilmente onduladas, em que o processo de sedimentação supera o de erosão, localizados em região de baixa altitude, certo? Temos os planaltos, que são formas de relevo planas ou sutilmente onduladas, em que o processo de erosão supera o de sedimentação, mas que apresenta altitude relativamente alta, com pelo menos um lado limitado pelo terreno mais baixo. E temos também as depressões, são formas de relevo com superfícies planas ou onduladas, localizadas abaixo do nível das regiões vizinhas e formadas por rochas com origem variadas. Há dois tipos de depressão: as absolutas, que estão abaixo do nível do mar, e as relativas, que se encontram acima do nível do mar. No Brasil só existem depressões relativas, certo? Que se encontram o quê? Acima do nível do mar. Temos também as serras, certo? O Brasil tem bastante serras. E o estado brasileiro que tem mais serras é o nosso estado, o estado do Ceará, certo? É o estado que tem mais serras no Brasil.
certo? Quando você viaja, você vê bastante serras, né, quando você está viajando, entendeu? Então, vamos lá. Serras são variantes do relevo elevadas e acidentadas que constituem cristas, que são áreas pontiagudas ou escarpas nas bordas, certo? Temos também os tabuleiros, são variantes do relevo que apresentam terreno plano, com altitude relativamente baixa. Em geral, são limitados por escarpas formadas por rochas sedimentares. Temos os patamares, são variantes do relevo com superfície plana ou ondulada, que constituem um terreno intermediário ou degrau entre regiões de relevo mais alto e regiões de relevo mais baixo. São formados por diferentes tipos de rocha. E temos as chapadas. São variantes do relevo com superfície horizontal, localizadas em altitudes relativamente altas e formadas por rochas sedimentares. A chapada você vê mais no lado do sul e do centro-oeste, certo? Então, meus alunos, eu queria que vocês pegassem aí e anotassem, certo? As páginas que vocês irão fazer os exercícios no livro. Eu vou agora citar as páginas e vocês anotem aí, certo? Vocês vão, como eu mostrei aqui, a página 46 até a 50, são para vocês darem uma olhada para poder responder as páginas seguintes, que eu vou citar aqui. Vocês vão responder as páginas 52, 53 e a 54. Então, tenham um ótimo dia. Tchau.